Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. As religiões de matrizes africanas apresentam em suas crenças e em seus ritos uma profunda vinculação com elementos da natureza. Você quer saber de que forma esses elementos da natureza estão presentes nas comunidades tradicionais do Candomblé? Aqui no estúdio eu converso com a geógrafa Liliane Braga. Seja bem-vinda, Liliane. Obrigada. Nós vamos poder conversar sobre a sua pesquisa que foi feita lá na cidade de Santa Luzia, né? Isso. Vai ser uma boa conversa hoje no Religare. Os nossos programas estão disponíveis no canal do YouTube. Procure por Religare, Conhecimento e Religião e compartilhe com seus amigos. Bom, você fez um trabalho em Santa Luzia com as comunidades tradicionais, né? Comunidades do Candomblé. Né? Que relação, né, existe entre o Candomblé e a natureza, os elementos da natureza? Então, as comunidades de Candomblé, elas têm, né, a natureza, os recursos naturais como elemento principal da religião, tanto vinculado aos mitos quanto aos ritos. As divindades também estão relacionadas? Exatamente. Então, cada divindade está ligada a um elemento da natureza, né? E as práticas ritualísticas também utilizam, né, elementos da biodiversidade, que estão relacionados às plantas, os animais, e os elementos da geodiversidade, que são os elementos abióticos, que são, né, a água, as rochas, as cavernas, o solo, né, o clima. Isso faz com que a prática da religião precise desses espaços, né? Exatamente. Sem a natureza, não tem como a religião sobreviver. Tanto do ponto de vista interno quanto externo, você estava explicando para a gente, não é? Exatamente, porque na geografia a gente considera, né, o território terreiro. Então, esse território terreiro, ele expande além de onde está instalado, né, a construção física do templo. Então, as comunidades precisam ter essa relação, né, com as áreas naturais, com as matas, com córregos, rios, cachoeiras, né? No caso, o mar, que não é aqui em Minas. Sim. Então, não só eles precisam levar isso para dentro das casas, como precisam ir também para esses espaços. Exatamente. Né? É uma relação recíproca. Sim. Agora você falou, a sua formação é em geografia, né? E você decidiu estudar religião. Como é que foi isso no seu caminho acadêmico? Na verdade, o que me despertou trabalhar esse tema foi a questão da invisibilidade, né, que recai sobre essas comunidades, e buscar aí, pela cartografia, a afirmação territorial. Então, nos últimos anos, tem se difundido os estudos que a gente chama da etnocartografia. O que é isso? Ou mapeamentos participativos. Então, são tipos de mapeamentos que são voltados para comunidades tradicionais. Então, indígenas, quilombolas, aí tem, no caso agora, né, as comunidades de terreiro, que também estão sendo alvo, as comunidades de matriz africana. Então, já foi feito mapeamento em Salvador, no Recôncavo Baiano, no Rio, na Amazônia, no Maranhão, no Passo Lumiar. Sim. E agora a gente está trazendo essa temática para ser trabalhada aqui em Minas. Teve um projeto também do governo federal que trabalhou com o mapeamento em regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre. Você falou que na UFMG, onde você fez o seu mestrado, está fazendo agora o seu doutorado, há um grupo que reúne essas comunidades. Sim, a gente tem um grupo de pesquisa, que é o GESES, que trabalha com estudos etnogeográficos. Então, envolve indígenas, quilombolas, garimpeiros, coletores de sempre-viva, vários tipos de comunidade tradicional. Então, o que acontece? Nos últimos anos, né, teve aí um alavanco dos direitos humanos e abriu um leque aí para trabalhar com as comunidades tradicionais. Como compreender, por exemplo, essa relação da geografia com questões dessa natureza, né, cultural, também política? Como que é isso dentro da disciplina? É uma vertente, né, da geografia cultural. No caso, o mestrado eu fiz no Departamento de Cartografia, que é uma modelagem de sistemas ambientais, que aí a gente foi trabalhar essa questão da afirmação territorial e entender essa espacialidade do sagrado dessas comunidades.
Quando você foi fazer a pesquisa, você se preocupou com a invisibilização, seria assim mesmo? Sim, visibilidade. Invisibilidade. Isso. Na geografia cultural a gente chama de, né, paisagens excluídas. Ah, sim. Porque às vezes é muito difícil identificar um templo, né, de matriz africana, né, no espaço, assim, em área urbana, ou às vezes até mesmo rural, porque não tem, né, identificação de uma placa. E algumas vezes as casas nem querem se identificar por questões de preconceito, não é? De preconceito, de intolerância. Então, isso já traz, desde lá dos primórdios, esse segmento, essas características, assim. No caso da minha pesquisa, né, o que me motivou é porque teve uma das comunidades que sofreu um processo de desapropriação em virtude das obras do PAC. E aí essa desapropriação trouxe vários transtornos para a casa. Aí a casa teve que mudar de lugar. E aí tem toda a questão, né, do patrimônio imaterial, né, as plantas que existiam ali, perdeu isso tudo. Afetou também a comunidade que frequentava, porque a maioria dessas casas desenvolve projetos sociais com a comunidade onde elas estão inseridas. Então, isso que mais me motivou, assim, porque, né, o poder público desconhecia que ali existia um templo de matriz africana. Sim, não há assim nenhuma política previamente estabelecida de preservação a espaços religiosos para Então, comunidades nos últimos como essa, anos, comunidades excluídas, você falou, né? assim, o marco governamental de reconhecimento dessas comunidades foi a Constituição de 1988. E depois disso, quase 20 anos depois, em 2007, aí foi instituído o decreto 6.040, que traz uma política voltada para essas comunidades. E aí, uma das diretrizes dessa política é a realização de mapeamentos com essas comunidades, para saber exatamente, né, onde elas estão inseridas. Só que o mapeamento, muitas vezes, ele vai contemplar só a localização, né, física ali do templo e não abrange essas territorialidades das comunidades. Porque não adianta ter o templo instalado, né, e não ter, por exemplo, acessibilidade a uma mata, a um rio, a cachoeira, né, isso afeta diretamente no culto. Sim, nessas casas que você visitou, conheceu, estudou, existe sempre a proximidade com esse espaço como uma mata, por exemplo? Nem sempre. Por exemplo, essa casa que foi desapropriada, então ela já tinha os locais, né, a territorialidade dela estabelecida. Com a mudança de endereço, ela teve que estabelecer novas territorialidades, ou seja, procurar novas áreas para poder realizar os ritos externos. Sim. Como é que se conquista um espaço como esse, uma mata? Como é que se faz o uso dessa mata? Em alguns lugares, você disse, em outros estados do Brasil, há ou pela iniciativa privada ou por iniciativa estatal espaços pré-definidos, né, ou acordados. Né? Como é que é o caso aqui em Minas? Então, já existe algumas situações, né, no Rio de Janeiro, no Parque da Tijuca, já tem uma área reservada, que é o espaço da Curva do S, para as comunidades poderem utilizar. Elas já vinham utilizando ao longo da história, e aí chegou um momento que teve uma articulação entre o IBAMA, a prefeitura e as comunidades para regularizar esse espaço pertencente, né, a essas comunidades. Aqui em Minas, a gente ainda não tem um espaço. Então, uma grande preocupação da pesquisa, né, foi trazer esse assunto à tona, principalmente considerando, no caso de Santa Luzia, que está localizada na região metropolitana, né, no vetor norte, que é alvo aí de vários projetos de expansão urbana. Sim. Então, o que acontece? A expansão urbana ela vai atingir diretamente na prática dos ritos, né, com supressão de vegetação, influencia também na qualidade da água, né? Não adianta ter só o recurso hídrico, o curso d'água, mas a qualidade também interfere na prática do rito. Sim, sim. Quantos são os locais
né, para esse culto fora das casas no município de Santa Luzia? Então, na ocasião da pesquisa, eu identifiquei 18 comunidades, 12 se dispuseram, né, a participar no tempo hábil da pesquisa, e aí foram identificados 6 espaços naturais sagrados que eles utilizam. Então, que é em comum, né, com relação a essas 12 comunidades. Bom, então daqui a pouco, no próximo bloco, a gente fala sobre esses 6 lugares. Vou pedir para você apresentar, detalhar para nós, né, esses espaços utilizados pelas comunidades do Candomblé em Santa Luzia. Hoje aqui no estúdio eu recebo a geógrafa Liliane Braga. Nós estamos conversando sobre natureza e religiões de matriz africana. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. O Religare Conhecimento Religião está de volta. Hoje eu recebo a geógrafa Liliane Braga. Nós estamos falando sobre natureza e as religiões de matriz africana. Nós terminamos o primeiro bloco falando, Liliane, sobre as áreas que você identificou no município de Santa Luzia, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, utilizadas por comunidades, por casas, né, do candomblé ali da cidade. Você identificou 6 espaços. Quais seriam esses espaços? Então, esses espaços... É uma mata na região de São Benedito, que é conhecido como Mata do Raul. Tem no Duquesa, que é uma lagoa, que é muito utilizada também. Tem a Mata do Baronesa, tem a do Bonanza, tem a do Bom Destino e tem Peões, que já mais na região da zona rural mais afastada. Sim, a terra do nosso produtor aqui do Religare. Sim. E aí... Do cinegrafista também. Então, está famosa aqui no Religare. E aí eles se relacionam, né, de várias formas. E aí a questão da acessibilidade, né, conta muito. Porque quanto mais distante, né, mais difícil fica para realizar, né, a prática do rito. E hoje também tem questões, né, de seguranças que envolve também. Alguns membros das comunidades me relataram também que já sofreram processos de intolerância durante a prática desses ritos externos. Um outro aspecto importante também que eles destacaram é hoje como se dá, né, a relação com o elemento, o recurso natural. Então, por exemplo, tem que ter todo um cuidado, não deixar uma vela acesa na mata, porque isso aí está indo contra a perspectiva, né? Está indo lá para ter uma relação harmônica com a mata, né? De repente corre o risco da mata pegar fogo. Sim. Então... Você já falou, né, do que despertou você para fazer essa pesquisa, né? Um processo de desapropriação ocorrido lá. Falou também dessa questão da invisibilidade a qual é submetida também a religião. Você também participa Sim, também tradição. Sou adepta. Então, e uma série de questões aí atravessam a sua escolha. Agora, como geógrafa, como é, por exemplo, a metodologia que se utiliza na etnocartografia para fazer um trabalho dessa natureza? Então, no caso, né, desse trabalho, desse mapeamento que foi feito, a gente considerou, no primeiro momento, a identificação, né, dos templos religiosos, das casas, e também, no segundo momento, analisar a territorialidade, essa espacialidade do sagrado. Né? Então, foi identificado, coletado com ponto de GPS, tanto onde está instalado o templo, quanto os locais que foram essas matas que eu acabei de citar aqui. Então, isso tudo foi, né, georreferenciado. E aí, no segundo momento, o objetivo da pesquisa foi identificar potenciais espaços naturais para a realização dos ritos. Porque com, né, o processo de expansão urbana está ficando cada vez mais reduzidos as áreas que contemplam as especificidades necessárias para a prática desses ritos. Então, isso demandou uma entrevista, né, com as comunidades para entender qual que era a relação deles
com esses elementos. Então, qual elemento, por exemplo, que era mais importante? Então, unanimemente, todos citaram a questão da água. Então, é preciso ter o espaço... Folha e água é essencial na religião, nessa tradição, para se manter. E aí, depois, a gente foi elencando outros elementos, que seria, por exemplo, né, as pedreiras, afloramentos rochosos, rochas, minerais, né, a linha férrea, que é o ferro, que representam, né, uma divindade, tem relação com uma divindade específica, as cavernas. Isso tudo foi identificado. Você estabeleceu uma hierarquia no em município diálogo de com a Santa comunidade? Luzia, exatamente. Foi estabelecida uma hierarquia, né, que a gente tem uma metodologia que a gente chama análise de multicritérios. Sei. Então, a gente tem, né, vários multicritérios ali. E aí, usualmente, a gente consulta, né, um grupo de especialistas para dar pesos e notas nesses critérios. E no caso do estudo, quem foram os especialistas foram, né, as próprias lideranças, as próprias comunidades, porque são eles que se relacionam ali. Então, Sim. acho que ninguém melhor do que eles para poder, né, dar esses pesos e notas. E foi aí que você chegou primeiro, água, plantas, depois Isso. afloramentos rochosos, a linha férrea Primeiro, e grutas. eles indicaram Sim. quais seriam, né, as variáveis, e depois eles deram pesos e notas para essas variáveis. Aí, a partir desses pesos e notas, foram criados mapas de proximidade, da localização de cada comunidade com o elemento. Então, por exemplo, quanto mais próximo tivesse uma mata, maior, né, seria a nota, Sim. que é melhor. Quanto mais longe estiver a mata, aí a nota seria menor. Sim. Isso impactou ou impacta o reconhecimento da casa pelos adeptos da religião? Sim. Por exemplo, estar próximo a uma mata. Isso, no reconhecimento dos fiéis, isso impacta de alguma maneira? Impacta. Foi justamente o que aconteceu naquela situação que eu te falei. Né? Eles já tinham o costume de realizar, né, as atividades, os ritos externos. Numa determinada mata, era próximo. E aí, né, já conheciam as folhas que tinham ali. E com a mudança, teve que buscar, né, um novo local. Sim. Então, muitas vezes, né, o poder público não tem essa visão, como que se dão essas territorialidades dessas comunidades. Um trabalho como esse seu, de outros colegas da sua área, eles não poderiam ajudar, né, para assessorar o poder público na tomada de decisão, né, quanto ao seu plano, né, de Exatamente, né? expansão, A né, da etnocartografia, ela tem como premissa, né, a questão da afirmação territorial, da visibilidade. Né? No caso da pesquisa, os resultados eles foram espacializados justamente para dar mais visibilidade. Então, você consegue ver no mapa, né, quantas comunidades de matriz africana tem aqui em Santa Luzia. Né? Como que são essas comunidades? O tempo que elas estão instaladas, desde quando elas vieram. E aí muitos me relataram como que foi o processo desde que eles chegaram em Santa Luzia, né, e até hoje. Então, a gente tem casa lá que já está com 30 anos, que está instalado no município. E aí, por exemplo, antigamente a Avenida Brasília não era pavimentada, tinha muito mais mata, né, a qualidade dos cursos d'água era diferente. Né? Então, isso influencia diretamente. Então, um dos objetivos da pesquisa é justamente esse, né, de motivar aí o poder público a estar mais próximo aí dessa temática. Observa uma sensibilidade do poder Não, público. assim, tem alguns avanços, igual eu comentei, teve esse decreto, né, instituindo a política, tem a criação das secretarias de promoção da igualdade racial. Em 2009 teve uma conferência lá no município de Santa Luzia, né, que está mais próximo desse tema, mas ainda é bem incipiente. Sim. As comunidades, elas se unem em torno da reivindicação, né, pela
pela garantia do espaço sagrado? Nos últimos anos, tá começando a alavancar mais, né, esse movimento. É uma coisa que já vem desde lá, né, dos movimentos sociais dos negros, mas tem se buscado mais, né, e assim, elas instituladas como comunidades tradicionais. Tem mais estudos também estão sendo realizados, né, mostrando essas realidades. Sim. Você tem conhecimento de outros estudos que estão sendo feitos nessa mesma direção, ou talvez em outros lugares? Tem algumas pesquisas que relacionam a questão, né, da etnobotânica, que é a questão das folhas, da relação delas com as folhas. Tem alguns pesquisadores que trabalham também os ritos que são praticados, né, em cavernas, cavidades. Tem estudos que fazem mesmo essa análise da relação do urbano, né, com a comunidade. Tem a relação também hoje, né, das comunidades que estão em zona rural e da dificuldade também de acesso. Então há bastante coisa sendo feita por aí. Sim. Bom, eu quero agradecer você ter vindo Obrigada. aqui ao nosso programa, falar sobre a sua pesquisa e também uma luta política, né, dessas comunidades. Exatamente. O resultado da pesquisa final, né, mostrou que as principais áreas potenciais para a prática dos ritos externos, elas coincidem exatamente com as áreas de expansão urbana de Santa Luzia. Então, nesse sentido, seria muito, né, relevante o poder público conhecer essas territorialidades, essas comunidades, para quando for planejar, né? Fica a dica aí, uma visita ao seu trabalho, né? Sim, obrigada. Eu que agradeço. O Religar é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades, os nossos cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página que está em pucminas.br/ppgcr. Obrigado a você que nos acompanha, obrigado à nossa equipe aqui na TV Horizonte. Nós voltamos na semana que vem com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.